arrependimento. The hour for purification is now. E a hora de purificação é agora. Repentance. Arrepende-se. Repentance. Arrepende-se. Repentance. Arrepende-se. Repentance. Arrepende-se. Turning away from sin. E volta-se de seus pecados. Poderoso e eterno Deus dos céus, nosso bom Deus, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui neste altar radiofônico para podermos, Senhor, levar até quem nos ouve o conhecimento da Tua Palavra. Ó Pai, reconhecemos e que, conforme diz a Tua Palavra, não há um justo nem um sequer. Reconhecemos que também somos injustos diante de Ti e não dignos para estarmos aqui, mas a Tua graça nos alcançou e aqui estamos, Senhor, e pedimos que o Senhor tome posse e controle deste programa para que todos os amados ouvintes possam sentir, não da nossa própria parte, mas da parte do Senhor, aquilo que o Senhor orienta para a salvação das almas. Pai, mais uma vez nos agradecemos por teres nos trago aqui para podermos partilhar com os amados ouvintes a Tua Palavra e permita, ó Deus, que os ouvintes que nesse exato momento estão conectados, os seus corações estejam atentos, estejam motivados, Pai, estejam apreensivos para poderem ouvir a Tua Palavra e assim poderem saciar o lado espiritual de suas vidas. Pai, nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém. Bendita Igreja de Cristo, saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Preparai o Caminho, programa da inteira responsabilidade do Ministério de Arrependimento e Santidade. Programa esta inteira responsabilidade do Ministério de Arrependimento e Santidade, que vem ao ar hoje, dia 9 de maio de 2026, para poder então levar até a si que nos ouve o melhor da palavra de Deus, os segredos e os mistérios para poder exatamente preparar a tua alma, preparar a tua família, preparar a tua casa para a gloriosa vinda do Messias. Este programa é coordenado por Seu Reverendíssimo Arcebispo Adjunto Eurico de Oliveira Lutendo, o qual nós estendemos as nossas saudações e agradecemos pela confiabilidade de estarmos aqui. E também nós queremos agradecer aquele que é o supervisor nacional deste glorioso ministério em Angola, Seu Reverendíssimo Arcebispo Sênior Pedro Manuel Trindade, bem como aos arcebispos adjuntos, bispos, pastores, superintendentes, pastores sêniores, evangelistas e todos os servos e membros do Ministério de Arrependimento e Santidade que a este exato momento estão aí do outro lado conectados para poderem seguir fielmente este abençoado programa. Fala para vós o amado evangelista Daniel Gabriel Betatella e coordena a técnica deste programa de hoje o precioso irmão Paulo Chiocola. E hoje é mais um sábado, estamos aqui e sejam todos muito bem-vindos. Eu quero aqui aproveitar esta oportunidade para poder saudar e apresentar o meu convidado muito especial, que há muito não se fazia presente neste altar radiofônico, mas pela graça do Senhor está aqui para poder então partilhar da palavra de Deus. Refiro-me do precioso e muito abençoado, precioso arcebispo adjunto Rosário Quintude, ou Quintude Rosário, mas pronto, seja bem-vindo, servo de Deus, mais uma vez. Muito obrigado, meu querido evangelista Daniel Betatella. Deixa já cumprimentar aqui Sua Reverendíssima Arcebispo Sênior Pedro Manuel Trindade, esse nosso precioso pai, supervisor nacional do Ministério de Arrependimento e Santidade em Angola, e também cumprimentar Sua Reverendíssima Arcebispo Adjunto Eurico Lutendo, o coordenador do programa de rádio e da mídia no Ministério de Arrependimento e Santidade em Angola, que por intermédio dele recebemos a orientação superior de podermos
aparecer e participar desse programa do sábado de hoje. Muito obrigado. E todas as nossas saudações de paz, de graça, de comunhão a todos os nossos queridos e preciosos ouvintes de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste, até além fronteiras, a todos muita paz do Senhor. Louvado seja o Senhor, muita paz do Senhor a todos os nossos estimados ouvintes. Você que só hoje conectou ao programa, não mude, não troca de sintonia, por favor, porque hoje vai ser muito sério aqui e o Senhor tem uma palavra especial para si. Não mude, por favor. E poderá também participar deste programa conectando-se via Facebook, na página oficial do evangelista Daniel Gabriel Betatella. É só colocar Daniel Gabriel Betatella e poderá seguir este abençoado programa que está a ser transmitido via Facebook na página pessoal do irmão Daniel Gabriel Betatella. Também poderá conectar ou participar do programa, fazer perguntas ou deixando alguma inquietação de acordo ao tema que poderá ser abordado aqui, através do número telefônico 937 62 43 35. Repito, 937 62 43 35. É para fazer, tão somente deixar ficar a sua mensagem e o precioso arcebispo adjunto poderá responder, não é, a sua mensagem. 937 62 43 35. Precioso arcebispo adjunto, sabemos que estava ausente do programa, embora que razões missionárias, mas nós temos feito certeza que hoje aqui o Senhor tem alguma coisa para falar com os amados que estão aí do outro lado a nos acompanharem neste momento. De facto, nós fomos indo por 3 meses fora de Luanda, principalmente na província do Kwanza Sul, na cidade capital do Sumbe, onde fomos fazer a obra de Deus e louvamos a Deus porque de várias direções nós recebemos o retorno das vossas orações, aquele apoio espiritual, aquele apoio emocional, e agradecemos a Deus pela vida de todos que têm se importado com a obra de Deus, que têm nos dado aquele apoio que somente o missionário pode saber o valor desse tipo de apoio. E para dizer que é verdade, é mais um sábado hoje, mas cada sábado é um sábado. Cada sábado é um sábado, então deixa que o Espírito Santo esteja já a falar mais alto na consciência e no coração de cada um de nós, começando pelo meu, que desejo mesmo que seja já comigo, o Espírito Santo a falar mais alto na minha consciência, porque num sábado como hoje, ou numa hora como essa, é bom estarmos atentos à voz do Espírito Santo, conforme está escrito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Então, aqui estamos para trazermos o bocado que nós já ouvimos a partir de casa do Espírito Santo, e acredito que aqui ele pode acrescentar o que ele quer acrescentar, conforme as necessidades de todos os nossos ouvintes, esses queridos e preciosos ouvintes que estão a ser também preparados para a vinda do Messias a partir desse altar radiofônico. Então é um grande prazer, é uma grande alegria, um grande privilégio, uma grande honra de estarmos de volta nesse altar e falar da parte de Deus, comunicar apenas aquele bocado que o Senhor permitir que possamos partilhar. Por favor, precisa arcebispo adjunto Quintude Rosário. Este é o momento então para os nossos amados poderem partilhar da palavra de Deus, pois a Bíblia fala que o Senhor nos chamou e nos comissionou a mesma responsabilidade de levarmos esse evangelho, razão pela qual o precioso arcebispo adjunto esteve a cumprir esta grande missão na província do Kwanza Sul, mas hoje está aqui para poder também partilhar um pouco com os amados que estão do outro lado a ouvir. Pronto, aqui estamos e vamos às Escrituras. Um tema assim, bem definido, não sei como falar, mas pronto, vai vir o tema. Mas primeiro vamos ler as Escrituras. Amém. No Evangelho escrito por Marcos, capítulo 10, o versículo 51, começa no versículo 50 e Amém.
vamos ler apenas esses dois versículos, versículos 50 e 51, de Marcos, capítulo 10. Amém. O livro de Marcos, capítulo 10, versículo 50 e o versículo 51, diz assim a bendita palavra do Senhor. Marcos, capítulo 10, versículo 50 até 51. Diz assim: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Perdão. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visão. Palavra do E Senhor. 52? Versículo 52 diz assim: E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo foi e seguiu a Jesus pelo caminho. E logo fez o quê? E logo foi. Logo viu. Perdão, e logo viu. Perdão, professor, se for junto. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Graças a Deus. Amém. Essa história é muito conhecida quase por todos. É a história daquele cego que era filho de um certo Timeu, e os judeus costumavam chamar o filho de um homem pelo nome de Bar. Se o teu pai é João, se teu pai é Jonas, vão te chamar Bar Jonas. Significa filho de Jonas. Amém. Esse aqui era filho de Timeu e seu nome foi Bartimeu. Se o teu pai, o nome dele é Jesus, vão te chamar Bar Jesus. Amém. Então, Bartimeu, filho de Timeu, era cego, e quando ele ouve que o Senhor Jesus Cristo estava passando por aquela estrada, por aquela rua, por aquele caminho, ele fez o que ele fez, conforme sabemos, gritando, suplicando: "Oh, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha piedade de mim, me ajude, oh, filho de Davi." A história é conhecida, quando todo mundo estava já lhe impedir de parar com barulho, o que era súplica dele, os outros achavam que era barulho, era incômodo. Amém. Portanto, no fim de tudo, o Senhor Jesus Cristo atendeu o seu pedido, ou a sua súplica, parou e mandou chegar até ele esse cego. E quando chega posto diante do Senhor Jesus Cristo, logo vem uma pergunta da parte do Senhor Jesus Cristo. É essa pergunta que é o objeto da nossa meditação nesta tarde de hoje. A pergunta no versículo 51, que veio da parte do Senhor Jesus Cristo, é: Que queres que te faça? Que queres que te faça? E o homem não vacilou, não tergiversou, foi direto ao ponto, dizendo: eu quero recuperar a visão, quero voltar a ver. Amém. E está escrito que o que ele pediu lhe foi concedido. Amém. A visão dele foi restaurada e logo passou a seguir a Cristo, como todos também que estavam a seguir a Cristo. Pronto. Essa pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez ao Bartimeu, filho de Timeu, é uma pergunta que quase todos nós gostaríamos de ouvir da parte do Senhor. Quem não ficaria alegre, feliz, se o Senhor lhe aparecesse e lhe perguntasse: O que queres que te faça? o que queres que te faça? Aí acredito que todo mundo é de abrir o coração, de falar todos os seus desejos. Não, eu quero diploma, eu quero casamento, eu quero carro, eu quero casa, me dê casa, me dê... E como uns já cantaram, né? Me dê só Samuel. Quer dizer, para dizer que esse é o tipo de pergunta que cada um de nós gostaria de ouvir da parte do Senhor para com a sua vida. Esse é o tipo de pergunta que Salomão ouviu quando Jeová Deus lhe apareceu. O Senhor lhe disse ao Salomão: o que queres que te faça? Pode pedir tudo que quiseres. E Salomão pediu com sabedoria, não com sabedoria, mas pediu a sabedoria. Amém.
essa pergunta foi dirigida ao Senhor, ao Bartimeu, da parte do Senhor Jesus Cristo. Mas é uma pergunta que vem do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo quer conhecer os nossos desejos, quer suprir as nossas necessidades, quer ajudar a todos conforme as suas necessidades. Mas agora, vamos ouvir a mesma pergunta no sentido oposto. Aqui é Deus perguntando ao homem. Mas vamos ouvir a mesma pergunta no sentido oposto. Vamos ouvir Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 5 e 6. Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 9, versículo 5 até 6. Certo. Bendita a palavra do Senhor. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 5 até 6, diz assim a palavra do Senhor. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Deus é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, evangelista Daniel. Amém. Agora aqui nós descobrimos um homem que era um violento, um perseguidor da igreja, de nome Saulo no princípio. Ele também encontra o Senhor Jesus Cristo na sua caminhada para a cidade de Damasco, ou de Damasco. E aí o Senhor Jesus Cristo, que ele encontrou, lhe dá um aviso dizendo: ó Saulo, por que me persegues? Cuidado, porque é perigoso para se continuar desse jeito. É como se você estiver a querer brincar com fogo. E ele, dando conta aqui, que ele apareceu